As mudanças nas regras do combate ao trabalho escravo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Nossa entrevistada é Cláudia Regina Lovato Franco, procuradora do Ministério Público do Trabalho, integrante da Coordenadoria Nacional em São Paulo de combate ao trabalho escravo. Eu agradeço muito sua presença para esclarecer. Está havendo uma reação muito grande à portaria do Ministério do Trabalho que mudou regras para o combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, eu queria começar primeiro sobre essa questão se é claramente caracterizada na lei brasileira o que é o trabalho escravo, o que configura trabalho escravo. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O Ministério Público agradece essa oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de conhecimento para poder entender tudo o que está acontecendo nesse movimento todo nacional e internacional que gerou por causa da portaria, né, expedida pelo Ministro do Trabalho. O trabalho escravo está definido no Código Penal, é um tipo penal que ele se diz sobre 4 verbos, porque o Código Penal o crime ele vem com o verbo, matar, roubar. Sim. Então, define, geralmente, é o verbo. No artigo 149, lá ele fala que a pessoa que exigir trabalho forçado, colocar a pessoa em situação que trabalhe com jornada excessiva, exaustiva, ou que trabalhe com condições degradantes de trabalho, ou ainda que exige pagamento para a pessoa ela fica presa por questão de dívida. Então, são 4 situações que configuram. Não são ao mesmo tempo as 4. Veja bem, cada uma independentemente. Quer dizer, qualquer uma delas configura? Sim, configura. Isoladamente, qualquer uma delas. Agora, o Ministério Público reagiu, o Ministério Público do Trabalho, também contra essa mudança nas regras para o combate ao trabalho escravo. Das medidas anunciadas, qual causou maior perplexidade para vocês do Ministério Público? Bom, em primeiro lugar, não se muda uma lei penal por uma portaria do Poder Executivo. Seria como se você pegasse o superintendente da Polícia Federal e ele resolvesse expedir uma portaria para mudar um crime. Hoje não é mais roubar, fazer tal coisa. É quase a mesma. Você pode fazer um paralelo entre essas portarias, porque são órgãos do Poder Executivo, né? Ligado ao governo. O que causou perplexidade é isso. Em primeiro lugar, a tecnia de fazer essa mudança, de diminuir o tipo penal, ou seja, o tipo ficou menor. Então, você pode fazer práticas que, para o artigo do Código Penal, são caracterizadas como crime, que, segundo essa portaria, deixam de ser crime. Por exemplo, você impedir que a pessoa tenha o direito de ir e vir por dívida, que esse é um dos tipos penais, certo? Que estão colocados nos 4 que eu te falei. Isso está na Convenção da OIT, que quem são as pessoas, os países, né, que firmaram a Convenção, deve observar o quê? Que não se escravize dessa forma. Agora, então, isso já é uma ordem internacional que o Brasil ratificou. Sim, ratificou. Então, nós temos isso como uma regra que temos que fazer com que isso seja crime, temos que punir. Agora, é curioso assim, que está havendo reação dos dois lados e na defesa também dos autores dessas novas normas, de que está havendo muita politização dessa questão, que isso é uma reação já de olho em 2018, que na verdade essa é uma portaria que está trazendo uma regulamentação para a atuação dos auditores fiscais, porque se observa que eles são muito soltos, sem controle da atividade deles e que há muita arbitrariedade. Isso é um fato? Isso não é uma verdade. Isso é um fato que está sendo falado, mas isso não é a verdade.
Os auditores fiscais, eles são pessoas sérias, são pessoas concursadas, eles não têm cargo político, eles têm a atribuição definida em lei, então eles exercem as atribuições cumprindo o regramento que é determinado. Essa nova portaria, e eles se submetem a regramentos expedidos pelo chefe, que é o ministro do Trabalho. Porém, o que está acontecendo hoje? Até eles estão no movimento, né, tentando greve. Deram uma parada, né? Justamente porque a determinação que vem, ela faz exigências que não estão sendo observadas dentro do procedimento de como deve ser feito uma auditoria. Tem que chegar na empresa, eles veriam, no caso, vamos pegar a parte mais importante, que eu acho que é o nó gordo da questão, que é a questão do trabalho escravo na área rural, que é onde nós temos o maior número, Número de casos? De casos que pega nos estados do Pará, que pega também no Maranhão, Minas, Mato Grosso. Aí, nesse local que eu estou te falando, nesse pedaço, onde tem o maior índice de trabalho escravo na área rural. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, na nossa cidade de São Paulo, o maior lugar que, infelizmente, nós podemos encontrar o trabalho escravo na construção civil e na indústria têxtil, na confecção. Aqui nós temos esses nichos. Sim, na região urbana, se configura assim. Especialmente aqui em São Paulo, né? Então, o que acontece? Essa portaria, o que estão dizendo, por que dizem que tem um viés político? É justamente porque ela deixa de caracterizar trabalho escravo, situações que são muito encontradas nesse espaço de trabalho rural. Então, facilita que sejam escravizados os trabalhadores, ou seja, abre a porta para a escravidão. Nós devíamos ter vergonha, o nosso país, de escravizarmos pessoas em pleno, né, ano 2017. Bom, para encerrar, a senhora acredita que essa portaria vai ser revogada? A Advocacia Geral da União deu um prazo de 10 dias para que seja revogada. Acredita que vai ser? Que poderá haver um recuo no governo Temer? Eu não posso dizer, porque infelizmente isso é resposta política, mas o Ministério Público, né, do Trabalho e a Procuradora-Geral da República, eles já tomaram as iniciativas para que isso aconteça, isso com com a notificação recomendatória, com a ação, quer dizer, esperamos que sim, mas eu não posso te garantir porque é político, né? É uma esperança. É uma esperança, isso mesmo. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigada.